Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Hoje nós recebemos aqui no podcast da Multiweb TV professor Claudionir Graf, mas é conhecido por professor Cláudio. Por quê? Marcos Roberto, assim, todo mundo, né, Claudionir é mais o nome mais comprido, né, então é Cláudio e professor Cláudio e todo mundo conhece por isso, né. E desde sempre? Desde sempre, né, quando eu nasci no interior de Itaió, lá no Ribeirão das Pedras, na Tifa Berlanda. Você é daquela região? É isso, lá onde é que tem a Santinha, no outro lado do rio. Lá. Sim. E lá tinha vários apelidos quando criança, né? Mas depois que eu vim para Salete, né? Cláudio e pronto, né? Você lembra de alguns dos apelidos? Você disse vários. Eu tinha meus tios, né? Que na época eu fui criado pelos meus tios na casa da minha avó, até porque minha mãe teve que trabalhar cedo, sabe? Então eu fiquei até os quase 9 anos na casa da minha avó. Depois a minha tia Ivone comprou o terreno lá e negociou, fiquei mais um ano com ela, depois vim para Salete. A Ivone Graf? Isso, Graf Pridarolha. Sim. Né? E aí depois minha avó e o falecido Antônio Circo, que estava em lugar de vô, vieram para Salete. Ali no lado do Corbe, onde é que é o Corbe, na casa do seu Ricardo Pedroso, ali foi a minha primeira morada em Salete. Isso aí, o professor Cláudio veio com quantos anos para Salete? Eu tinha de 9 para 10 anos, final de 79. Sim. Eu vim para cá. E aí estudei ali na Bernardo Rode, né, o 3º e 4º ano, tinha uma turma de manhã, 2 turmas de manhã e 2 de tarde, só tinha 2 salas de aula, né? Sim. Eu lembro bem como se Dava fosse um hoje. passo e estava na escola. Isso, né? Assim também para trabalhar também hoje, né? Bem próximo, né? Então a gente tinha apelidos, Fausto Mareco. Hoje lá a maioria me conhece lá na comunidade por Taque. Não sei por que o Taque. Era o Taque e o Ginco. Tinha um primo meu que mora hoje em Dayal. E era o Ginco, o nome dele é Alcionir, eu nem sei por que eles colocavam esses apelidos, nada a ver com o nome. Né? Hoje mudou bastante, né? Hoje mudou. Não tem muito, o pessoal não coloca muito apelido, né? Até por questão de daqui um pouco, né, preconceito, essas coisas, né? Daqui um pouco tem pessoas que tu pode brincar com elas e colocar um apelido, chamar alguma coisa assim, mas tem alguns que, Deus o livre, né? É uma encrenca, né? E aí o professor Cláudio, antes de ser professor, trabalhou onde? Bom, Marcos, eu comecei cedo na aula, né? Eu comecei em 89, 24 de fevereiro de 89, eu tinha 19 anos. Então, antes eu trabalhava, ajudava a atender o bar na época, hoje mercearia da minha mãe ali, né? Uhum. Então, eu estudava num período, outro período eu tinha que auxiliar ali naquele serviço, né? Então, na época de sexta-feira, às vezes eu chegava até a faltar da aula, porque eles matavam um porco, e daí vendiam, faziam morcilha, torresmo, todas essas coisas. E aí o bar precisava ficar aberto. Então eu tinha que faltar da aula para cuidar do bar, no caso. Olha só. Né? Então até os 18 anos eu fiquei ali. Trabalhei na empresa Rode uma vez, na época do pai do Jô, do seu João Zonta. Trabalhei ali em empilhar madeira, na época que era aqueles trilhos assim, ainda puxado a motorzinho, sabe? Trabalhava meio-dia para ter um dinheirinho, sabe? E com 19 anos, uma segunda-feira de manhã, o falecido Assísio Lense, que era diretor da Bernardo Rode, grande Assísio, bateu lá na minha porta da casa da minha mãe pedindo se eu estava em casa. Eu tinha me recém-formado no magistério na época, né? Tinha o ensino, tinha a contabilidade, o contador, no caso, né? Primeiro ano era normal e o segundo e o terceiro, daí tu optava pelo magistério ou pelo contador, né? Pela contabilidade, no caso, né? Sim. E eu sempre tive o sonho em ser professor e optei pelo magistério, né? Fiz 2 anos de magistério, comecei a substituir alguns professores nesse período, né? E tal, Isso na escola Bernardo? Não. Eu trabalhei no colégio, a primeira professora que eu substituí, na verdade, foi a professora Rose Fusinato.
Lá no Guilherme? Lá no Guilherme, aula de matemática. Até porque era um aluno bom em matemática e ela, né, ela fazia na época a faculdade, acho que se eu não me engano era em Palmas, no Paraná. Então uma vez por cada mês ou cada 2 meses ela tinha que ficar uma semana lá daquele concentrado. Sim. E aí ela me pagava uma quantia X para mim lá dar aula pro lugar dela e comecei cada vez ganhar mais gosto pela coisa, né? Naquela época era bem diferente. Bem diferente. Meu Deus, Marcos, assim, ó, eu sempre digo, eu tenho um pensamento comigo, né? Tomara que eu esteja errado, Sim. mas tem que haver uma mudança muito grande, né? Hoje, professor não quer mais entrar numa sala de aula, muitos professores não querem, por questão falta de respeito com o professor, não generalizando, né? Mas aí, como o professor Cláudio falou, da questão de, né, você pode auxiliar que eu preciso fazer a faculdade em outro estado, ou que seja outra cidade, né? Tinha essa troca, hoje já é um pouco diferente, sim, né? Sim, a gente assim, na verdade a gente tinha esse tempo disponível, né? Eu, no caso, estudava, né? E aí tinha um período de que estava sem trabalhar, então ia lá e lecionava a aula. E havia um respeito bem diferente. Bem diferente. Assim, ó, hoje tem pessoas, eu trabalhei também numa época no Senec, que era um supletivo que se fazia 2 anos num só. Lá na Bernardo Rodo também à noite, fazia 5º e 6º ano num ano e 7º e 8º no outro. Então eu trabalhei com pessoas assim, bem mais velhas que eu, né? Sim. Então hoje tem muitas pessoas que passam por mim, professor, é o professor e pronto, né? Conhecido, Sim. né? Então hoje, antigamente a coisa era mais, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais de respeito pela a imagem do professor, né? Uhum. Hoje a gente vê assim que as pessoas, muitas crianças, né, não todos generalizando, né? Sim. Mas tem muitos assim que não tem um pingo de respeito com o professor, vão para a escola porque são obrigados, vão lá para aprontar, essas coisas assim, né? Então, eu vejo assim que o professor hoje ele está cada vez mais se sentindo acuado na sala de aula. E aí, o professor Cláudio ingressou como professor oficialmente quando e onde? Eu comecei em 89, na Bernardo Roden, com aula de educação física. Eu trabalhei educação física, na época nós tínhamos 3 turmas de manhã, porque tinha um 3º ano que tinha muito aluno, então foi feito 2 terceiros anos. Inclusive esse 3º ano funcionava na sala do Cinderela, onde hoje eu sou diretor. Sim. Então eu ia lá, trabalhava segunda, quarta e sexta, das 9 às 11h30, 3 aulas, e à tarde tinha 2 turmas, então da 1 até as 2h30. E mudou bastante também dessa questão de educação física daquela época para hoje? De treinamento e tal? Assim, ó, hoje a gente vê a questão da educação física, tinha todo aquele processo de fazer um aquecimento primeiro, né? Fazer o alongamento, essas coisas, depois tinha uma prática esportiva, geralmente umas estafetas, algumas brincadeiras que se fazia, e aí depois tinha a hora do acalmo, os 5 minutos de relaxamento, como os outros alunos entrar mais calmos na sala de aula. E era assim que funcionava. E o interesse, eu falo pelo esporte, diminuiu nos dias atuais? Eu falo dos alunos em geral, do que naquela época, porque era um futebol, e hoje como é que está na sua avaliação? Eu vejo assim, né, que muitos dos jovens hoje, ou crianças, né, hoje nós temos escolinhas, eu tenho uma escolinha de futebol, esse ano fez 14 anos que eu estou trabalhando com ela, né? Olha só. Eu comecei em 2009 por uma brincadeira em trabalhar com o 4º ano na Guilherme e um 4º ano na Bernardo Rode. E aí os meninos começaram, o Lucas Wagner, o Leonardo Weber, o Edgar, professor, vamos fazer um jogo lá em cima com aqueles meninos lá de cima. E disse, mas nós temos que arrumar um local. Então lá na Bernardo Rode foi marcado um dia para eles ir lá fazer um jogo. E começou aquela brincadeira, né, de jogar futebol e coisa e tal, e fazia uma brincadeira entre eles, e aquilo me empolgou assim, vendo, né, aí comecei com a escolinha também, né.
por uma brincadeira das crianças, né? E tem até hoje, né? Teve uma época que teve no auge, acho que até o teu menino, o Miguel, participou, o Leonan também, né? Então, eu cheguei a ter 70 crianças lá naquela escolinha. Olha né? só. Então tinha, e sempre preza assim, ó, muito a questão de disciplina e respeito com os colegas. Sim. Tá? E na atualidade tem quantos alunos? Eu tenho 31, 32. Tem alguns bastante. ainda, né? Sim. Tem semanas que vão todos, tem semanas que vai um ou dois. Agora, por essa questão de clima também, né? Tá muita gripe, né? Então, as crianças às vezes ficam uma semana sem ir, Mas continua, na sua avaliação, essa vontade do esporte por parte dos alunos? Sim, as crianças hoje, principalmente os menorzinhos, né? Tem mais interesse, porque nós tivemos uma época aí de uma juventude aí, que eu digo, não todos, né? Não estou generalizando. Sim. Mas que tipo assim, abandonaram um pouco os esportes, né? Sim. Eu lembro que na nossa época, futebol, por exemplo, de campo, tu queria jogar futebol num lugar, tu enchia um caminhão de gente, tu ia de caminhão, essas coisas, né? Hoje, para arrumar um time, às vezes tu tem que buscar jogador em casa. Sim. Né? E nem em campo tinha, às vezes, para jogar, né? Nem tinha, Eu lembro, assim, ó, que Salete, né? Eu lembro, assim, de vários lugares que tinha campo que hoje não tem mais. Sim. Né? Praticamente toda a comunidade do interior tinha um campo de futebol, né? Tinha um campo. Hoje você não vê mais essa vontade, até porque o pessoal, né, das comunidades... Sim. Ficaram lá quem? A maioria que ficou no interior, trabalhando no interior, são as pessoas mais velhas hoje, né? A juventude hoje, na verdade, veio mais para a praça, trabalhar numa empresa e coisa, e daí, sei lá. E o professor, essa tua experiência nesses anos todos, né? Sobre talentos do futebol, como é que você vê hoje Salete? Bom, tem uma expectativa para isso? Salete sempre foi uma cidade onde a gente sempre teve pessoas de destaque, tanto no futebol quanto outros esportes, né? Eu até lembro que no cinquentenário eu fiz uma poesia para Salete, né? E nos 60 anos agora também fiz uma poesia em homenagem a Nossa Senhora de Salete, ao município de Salete. E lá eu até coloquei a questão do nosso amigo Odair Elma, né? Que foi um destaque no futebol, né? E todo mundo conhece. E também até comentei a respeito do Márcio Mai, né? Que participou de 2 ou 3 Olimpíadas, que agora não me recordo direito. Sim. E várias pessoas que, né? Eu lembro até há poucos dias atrás, nós comentando no grupo da minha escolinha ali, alguém comentou do atleta do Rafael Vanderlinde, né? Que hoje é profissional, sim, né? Então tem o exemplo dele, o Guto lá também começou lá, treinou lá comigo na escolinha. Olha só. Né? O Jonathan e o Oliveira ali, agora me fugiu o nome o Xande. O Xande. Né? Esses também participaram lá, foram lá com a gente, né? Então para nós é um orgulho muito grande. Tanto é que, não sei se você lembra, um dia eu fiz uma final ali da liga ali, sim, você comentou, as crianças até disseram, o professor Cláudio está lá de comentarista, sim, né? Sim. Então, eu vejo assim que tem um grande destaque para isso, né? Tem bastante crianças assim que tem, eu por exemplo, tenho assim, uns 2, 3 guri lá que se hoje os pais tivessem condições de daqui um pouco levar para frente também, a gente vê na criança. E o professor fala, levar para frente é chegar num ponto de ingressar num clube... daqui um pouco assim, participar de uma competição a nível de regional, alguma coisa parecida, que daí se destaca, mas alguém vai ver essa criança lá, vai dizer, ele tem chance de jogar aqui com nós. Sim. Né? Tem chance, né? Que nem... eu lembro que o Rafael Vanderlinde, coitado, ele era um dos menorzinhos da turma, o Rafinha, né? Tanto é que é conhecido. Sim. E ele tinha um calção que às vezes passava para baixo do joelho, de pequenininho que ele era, né? Mas assim, o pai dele sempre incentivando ele, né? Sim. Claro que ajudou bastante também, né? Então, hoje, o que às vezes falta daqui um pouco é uma questão financeira, né? O custo, às vezes, é muito alto. Mas hoje facilitou, eu falo de ingressar num clube do que antigamente? Era mais difícil antigamente? Eu não sei se era mais difícil, né? Eu acho que se tinha menos oportunidade que tem hoje. Hoje tem mais. Né? Hoje tem mais oportunidade. Por exemplo, assim, eu fiz uma vez em 87...
Na época, quando nós jogávamos no Canarinho, que era um clube que tinha aqui, eu fiz um teste no antigo Carlos Renault, que era um Brusque com Blumenau. Sim. Né? Era o Carlos Renault que tinha. E eu cheguei a fazer teste, né? Mas daí por questão financeira, não tinha onde parar, né? Então, daqui a um pouco, talvez hoje, seria um jogador aposentado, profissional aposentado, mas não tinha oportunidade, né? Infelizmente. E nem registros, né? Hoje tem tudo registro, hoje imagens, tem, né? Naquela época não tinha, né? Não tinha. Porque o pessoal às vezes conta, né, do passado. Olha, eu jogava futebol. Tu jogava futebol. A gente se tivesse registro. Não tem registro, né? Está aqui, vou mostrar. Hoje não tem como. Hoje tem como tu mostrar. Né? Ô professor, e a escolinha? Qual que é a tua pretensão da escolinha? Você falou 14 anos. É continuar da sequência? Como é que é essa questão também de apoios que você tem? Assim, ó, Marcos, eu criei esse espaço que eu te falei, começou por uma brincadeira entre as crianças ali, né? Então eu criei esse espaço, assim, porque muitas pessoas hoje trabalham o dia inteiro fora de casa, certo? Sim. Então não tem como daqui a um pouco tu pegar e largar uma criança, tipo daqui, desse local, para ir até lá no módulo uma criança de 5, 6 anos, Sim. né? Sozinho. Não tem como levar. O pai e a mãe não tem tempo, por quê? Porque estão no trabalho. Sim. Então eu criei esse espaço para quê? 5h30 até as 19 horas, até as 7, em parceria lá com a direção da Bernardo, com a Secretaria da Educação, né? A gente fez uma parceria, aonde que as crianças podem ir lá treinar, ter esse espaço, onde os pais podem levar eles. Sim. Né? Quem o pai não leva, mas ao menos eles vão sozinhos, mas muitos deles o pai vai lá no final buscar. Sim. Né? Então eles têm um espaço. O meu objetivo é dar um espaço para essas crianças fazer uma prática esportiva, porque senão fica assim, ó, dentro de casa o dia inteiro, né? Tecnologia hoje acaba... celular e coisa, né? Não se movimenta, faz aquela atividade física lá na escola, né? Às vezes ele tem os miguelão, que eu digo, quando pega o miguelão, diz, tô com dor de cabeça para não fazer educação física, mas porque daí daqui um pouco. Quando é futebol, a maioria gosta. Sim. Mas quando tem um basquete, por exemplo, as crianças não têm o hábito de jogar basquete. Sim. Né? Então é uma coisa, né? Pega o Miguel, tô machucado, não sei o quê. Tô com dor do dente. Para não daqui um pouco fazer essa prática, né? Sim, sim. Então eu vejo assim que o meu objetivo foi criar esse espaço para essas crianças. Olha lá. Sim. Tem uma bolinha para cada criança, cobram um valor mensal, né, para cada criança. Claro que nunca mandei ninguém embora se o pai ou a mãe não tem condições de pagar, não vou mandar. Sim. Mas se faltou com respeito, com disciplina, eu mando embora. E também o valor acessível, professor. Sim, hoje eu cobro R$25 para 3 dias por semana. Imagina. Tem meses que são 5 semanas, então você faz a conta, 5 semanas são 15 treinos. Sim. 1h30 cada um, são 22 horas e meia. Né? Sai quase R$1 a hora de treinamento, né? E é uma satisfação para o professor esse projeto teu? Assim, ó, eu faço porque eu gosto. Né? Eu sempre gostei de criança e sempre tive envolvido com esporte desde quando eu me conheço por gente, né? Com 14, 15 anos, eu lembro que nós tínhamos hoje já falecido o Zequinha Arrecar, o Valdemiro Reminhuc, ia lá na minha mãe, lá convidar para, vão jogar com nós, e assim, sempre envolvido com esporte. Sim. Então eu vejo assim, ó, como eu tinha aquele interesse em ir jogar, eu vejo que as crianças também têm, né? Então abre esse espaço para a criançada ir brincar, né? Professor Cláudio, por que você decidiu ser diretor do Centro de Educação Infantil Cinderela? Assim, ó, não foi eu que, como é que eu vou dizer assim, a convite, né, da então prefeita Chique e da secretária Joana, me chamaram um dia lá e disseram, nós queríamos assim que você assumisse a direção do Jardim Cinderela. Sim. Eu disse, mas eu tenho que te dar a resposta agora? Aí eu disse, se você me der um tempo para pensar, eu digo que eu vou conversar em casa, né? Vou conversar em casa, assim. Aí... Toda a trajetória, a primeira vez que assumiu a direção. Aí resolvi, né? Aceitei.
Até porque eu me identifico muito com criança, né? Que nem eu já te falei, né? Sim. Eu gosto de criança, né? Hoje as crianças, assim, aparentam, né? Eu vejo, né? Um carinho muito grande pela gente também, né? Então, decidi assumir a direção do jardim. E é um desafio maior do que ser professor? Assim, ó, maior... Talvez não, porque a responsabilidade a gente tem que ter com as crianças, né? A gente é responsável por tudo que acontece lá, tanto como os professores, as merendeiras, as zeladoras, são todas elas responsáveis, né? Desde uma bolsista que está lá trabalhando, tem uma certa responsabilidade também. Então eu vejo assim, a questão da direção talvez seria diferente de um professor na questão de preenchimento de documentação, participar da reunião para participar, repassar os recados, tomar alguma decisão junto à secretaria, né? Então a gente faz isso, no caso, como diretor. Mas a responsabilidade, eu sempre digo assim, nós somos todos responsáveis lá. E como que é o dia a dia? As atividades que desenvolve um diretor? Assim, a gente... substitui um professor, por exemplo, se ele não está. A gente já é o primeiro da lista, né? Sim. Então a gente é o lá, reserva. É o reserva, como diz outro, é o 12º jogador ali, né? Então a gente vai lá, faz toda a parte de comunicado, de pais. Se precisa conversar com o pai, a gente conversa, né? Se tiver que conversar, teu filho falta isso, ou teu filho está fazendo isso, ou isso. A gente às vezes... É o diretor. É o diretor que tem que ir lá, né? Primeiramente assim, as professoras, eu tenho professoras muito competentes lá, uma equipe boa de trabalhar. Quantos são hoje? Nós ao todo somos em 15. Olha só. Né? Nós temos 2 zeladoras, temos uma merendeira, temos 2 bolsistas, temos 2 segundas professoras, temos 2 professoras efetivas de turma, até uma se afastou agora ontem porque teve bebê, né? Sim. Então, a clientela de alunos, né, e professores, a gente trabalha assim num certo grupo fechado. Tanto é que as nossas professoras, elas fazem um projeto no início do ano, quando param na metade do ano, elas continuam o projeto, elas fazem todas praticamente a mesma, trabalham dentro do mesmo, como é que eu vou dizer, dentro do mesmo objetivo, sabe? Então a responsabilidade é de todos. E há uma união, professor? Isso, sim, tem bastante, eu sempre digo para os professores assim, a gente tem que, sozinho, a gente vai mais rápido. E há muitos problemas? Assim, eu não vejo muitos problemas, até porque nós temos assim uma clientela muito boa de alunos, né? Nós temos, hoje tem 60 e poucos alunos que vêm do interior, né? E da praça nós temos mais, num total de 114, 115 alunos agora, nós temos nos 2 períodos, né? Então nós temos alunos de todas as comunidades, só não temos aluno da Santa Margarida. Sim. Mas das outras comunidades aqui a gente atende todas. E há muitas atividades que são desenvolvidas? Isso eu falo no geral, assim. Sim, atividades, por exemplo, nós temos a parte de recreação, que são as aulas de educação física, né? Nós temos as aulas de artes, que a professora, hoje é uma professora só que trabalha com as 6 turmas. Sim. E essa professora, ela também conversa com as outras professoras para andar tudo no mesmo, né? Sim. As atividades desenvolvidas são sempre, agora estamos trabalhando com um projeto dos animais, e se chegou-se até lá num tanto dos animais lá, que chegamos na história da galinha ruiva, né, que plantou um pé de milho e ninguém quis ajudar ela, e hoje até fizemos uma visita na tafona do seu Dionísio, né? Uma hora dessa os alunos devem estar lá visitando também, porque eu não vim aqui. Mas estão lá, então, trabalhando, vendo como é que funciona uma tafona. Então a gente, né, muitos talvez não conhecem, né, como é que funciona a tafona. Sim. E aí, como o diretor falou, há uma programação o ano todo, então as atividades são muitas. Sim, a gente no início do ano se faz um projeto para trabalhar o ano inteiro, né, que são alguns conceitos básicos que tem que se trabalhar, né, dentro das diretrizes da educação, né? E aí vai se desenvolvendo os projetos. Talvez projetos de 2 meses, talvez projetos de 1 semestre. Sim. Né?
O professor Cláudio falou sobre os pais. Como é que é a participação? Eu falo assim, a evolução também da participação dos pais. Aumentou, diminuiu ao longo desses anos todos? Assim, ó, eu vejo que, se falando de educação infantil, a gente tem uma participação maior dos pais. Sempre que a gente solicita a presença de um ou conversa com alguém, ou solicita que eles compareçam Sim. ao centro de educação, eles estão lá. E tu vai conversar com eles, a conversa é um pouco diferente, até por se tratar de crianças bem menores. Sim. Né? Às vezes os pais têm uma exigência, que nem lá na escolinha de salão. Eu tenho uma criança lá que tem 5 anos. Né? O pai diz assim, mas ele não vai ser jogador. Eu digo, mas pai, 5 anos, tu vai querer exigir o quê de uma criança? Sim. Né? Então a gente tem uma participação bastante grande assim da comunidade. Tanto é que hoje, assim, ó, se tiver um problema com um aluno que é do interior, a gente manda um recado e logo eles aparecem. Sim. E a maioria, quem é do bairro, dos bairros ali perto, eles vêm buscar as crianças no final da aula, um pouquinho antes, ou trazer. Sim. Então a gente já tem essa conversa, né? Como é que está a questão, eu falo estrutural? Precisa ainda de melhorias? Há projetos de melhorias? Como é que está essa questão estrutural? Como é que você avalia, professor Cláudio? Assim, ó, nós tivemos uma construção de uma secretaria nova lá na nossa escola, né, no ano passado, até porque nós tínhamos uma secretaria muito pequena, né? Então foi feita uma ampliação do novo espaço, se construiu um espaço novo, e agora com a construção da escola Bernardo Rodin, que é para ser a nova escola, a nosso jardim, talvez, ou o CI, precisava passar por uma reforma. Mas hoje eu vejo assim que daqui a um pouco tem que aguardar um pouco para ver o investimento que vão se fazer, porque daqui a um pouco a Bernardo Rodin, que hoje, sim, né, como é que se diz? Está reformada. Está reformada, está toda em dia. Daqui a um pouco aquilo ali passa a ser um jardim, né? Sim. Passa a ser um jardim com creche, alguma coisa parecida, né? Tudo vai depender daqui a um pouco da próxima administração, tanto é que ano que vem, né, temos nova eleição. Sim. E a Chica não pode mais continuar, no caso, né? Então vai tudo depender da nova administração. Tanto é que é para ficar, até no final do ano, é para ficar a escola nova pronta, né? Sim. Então tudo depende, né? E há muita procura por vagas? Ou há falta ainda de vagas? De alunos? Assim, ó, nós temos hoje um grupo bastante grande de alunos, que até surpreendeu a gente, no maternal. Né? Nunca tivemos, nos 3 anos que eu estou lá, nunca tivemos tantos alunos que nem agora, no maternal. Sempre tínhamos lá do pré-1 e pré-2, né? Agora temos no maternal. Tanto é que ontem veio 3 alunos novos fazer matrícula, que vieram de mudança, até porque eu vejo que Salete assim está uma cidade evoluindo, né, crescendo bastante, até questão de emprego, né? Sim. Eu vejo que talvez hoje uma das dificuldades que a gente encontra em Salete talvez seja moradia, mas mesmo assim... Então há vagas, ou tem um limite? Tem um limite de alunos, por exemplo, assim, né? O maternal seria, no caso, 20 alunos, né? E hoje está com quantos? Nós temos 21 numa e 23 na outra. Olha só. Estamos ultrapassando o limite. Mas até tem um espaçozinho, porque temos uma segunda professora à tarde, né? Mas se não seria só 20. Daí o pré-1 e o pré-2 seria 25 alunos por turma. Essas têm um pouco menos, né? E questão de segurança, como é que está na sua avaliação? Assim, ó, nós temos hoje uma segurança, tivemos um grupo que foi contratado, né, uma empresa que foi contratada, ficou ali um certo período de tempo, né? Sim. Depois venceu o contrato e aí se fez um seletivo e hoje nós temos lá uma senhora Elisete, né, que trabalha lá com a gente, né, faz a sua função, tá ali, né? Até... Traz mais tranquilidade para os professores também? Para os professores e para os pais também, né? Eu sempre digo assim, que se tiver uma imagem de uma pessoa ali que está vigiando alguém, dificilmente vai acontecer a coisa. Não quer dizer que não vai acontecer, né? Mas eu vejo que hoje já, assim, coíbe bastante também saber que tem alguém ali, né? Presente, né? Daqui a um pouco, porque é uma mulher ou um homem... Isso não vai mudar, né? Porque uma vez, quando se falava em vigilante e em segurança, se pensava num homem de 2 metros, um guarda-roupa de 4 portas, forte, né? E hoje não é assim, a gente vê, né, que não é assim, né?
Sobre a questão, professor Cláudio, da alimentação, como é que é essa estrutura também? Assim, ó, nós temos uma nutricionista, né, contratada pela prefeitura, que faz todo um cardápio conforme a legislação, né? Porque uma vez se podia dar um pirulito, fazer uma pipoca, fazer um bolo enfeitado, né? Como você falou no início, podia matar um porco, hoje já não pode. Então hoje, assim, tem a Nutri que faz o cardápio, né? Sim. E aí a secretaria, né, passado a alimentação que precisa, os produtos que precisam, e toda semana, tipo assim, verdura, frutas e verduras, essa coisa vem toda semana. E na sua avaliação desses anos todos como professor, isso melhorou muito também? Nessa questão de alimentação? Assim, ó, eu lembro porque quando eu cheguei a trabalhar em escola multisseriada e coisa, nós vimos aquele feijão moído, torrado para fazer feijão nas escolas, né? Almôndegas para fazer com macarrão, aquelas almôndegas enlatadas. Então hoje eu vejo assim que os produtos hoje são mais naturais do que antigamente. Sim. Né? E há como você falou, uma profissional que acompanha. Isso, tem uma profissional que acompanha, né? Hoje, por exemplo, temos uma senhora que trabalha só na cozinha, só para cozinhar. As outras auxiliam depois lá para servir. Sim. Mas para cozinhar é só uma. Tanto é que é feito, a comida que é feita ainda é guardada um pouquinho, né, dentro do freezer, porque, né, por um período, acho que é de 72 horas, que se acontece alguma coisa de uma criança passar mal, alguma coisa assim, que for diagnosticado, que for alimentação, vai ser visto aquilo lá, né? Sim. Então tá bem melhor, né, do que antes. Sobre a secretária de Educação, Joana, qual a sua avaliação? Eu vejo assim, ó, que a secretária, a Joana, né, faz um bom trabalho. Até vejo, às vezes, ela, como é que eu vou dizer assim, muito ocupada, porque são várias coisas para fazer, né? Tu assumir uma secretaria, ainda mais no nível de educação do município. Ela hoje é presidente da associação lá da AMAF, lá dos professores e coisa. Então, a gente vê o trabalho dela, assim, é bastante coisa para se fazer. Sim. Né? Agora tem a Adriana que auxilia ela, né? Então facilita um pouco, mas mesmo assim eu ainda acho que é bastante, né? É muito compromisso. Sim. E pouco tempo. Talvez se tivesse mais alguém auxiliando, talvez seria ainda melhor. Porque cada vez mais o governo lança programas e coisas, e tem que estar preenchendo e fazendo as coisas. Então não sobra muito tempo para... A burocracia é grande. A burocracia é muito grande, né? E como você avalia a educação no geral em Salete hoje? E eu vejo assim que a educação, até os índices, né, do IDEB estão cada vez subindo mais, né? Então está dentro do esperado. E Salete, eu lembro assim, ó, que nós já tivemos uma baixa, né? Mas isso há muitos anos atrás, mas agora cada ano a mais a gente vê a evolução. Né? Então, até por questão assim, ó, professores hoje, a grande maioria dos professores hoje são todos habilitados. É difícil você não ter um professor habilitado, né? E antes não, que nem eu te falei, eu comecei a dar aula com magistério. Sim. Né? Com magistério, eu comecei minha faculdade em 97, fazia lá em Presidente Getúlio, uma vez por dia daqui em Getúlio, frequentada diariamente. Olha só. Lá até visitamos agora há poucos dias lá num projeto que teve lá do desenvolvimento lá de uns livros, que eles apresentação de uns livros lá para nós. Nós estivemos lá e eu matei a saudade naquela escola que eu fui lá, o meu primeiro semestre de faculdade foi lá. Sim. Comecei lá em 97, lá na Escola Tancredo Neves. Sim. E falando um pouquinho de Salete. Salete. Eu já disse que até na poesia que eu fiz, eu disse, eu sou do Sul, sou catarinense, natural de Itaió, mas de coração saletense, né? Então eu vejo assim que Salete hoje é uma cidade muito boa de se viver. A prefeita com destaque em administração,
obras, né? Tu vê hoje o centro, tá bagunçado o centro, tem né? Estão arrancando, mas tudo é para fazer melhor, né? A gente vê hoje assim as empresas, que nem as empresas, tanto a Rode, a Secamac, as demais empresas, malharias, facções que tem por aí, tá todo mundo precisando de gente, tá todo mundo empregado. Então, Salete crescendo. E além de bastante trabalho e coisa, eu vejo assim que Salete hoje é uma cidade bem calma, bem tranquila, né? Acontece uma coisinha ou outra, acontece, mas assim é um lugar bom de se viver. Eu digo, se existe céu, nós estamos bem pertinho, né? Professor Cláudio, na política, nunca foi candidato, pretende ser? Eu já fui 2 vezes candidato na época, candidato. né? Sim, já fui 2 vezes candidato a vereador, não tive êxito, né, nas eleições. Lembra da primeira, quantos votos fez? Fiz 93 e na segunda fiz 58. Sim. Tá? Mas assim, não pretendo mais concorrer a cargo político, né? Não tenho mais essa ideia, né? Sim. Até por questão daqui um pouco... em conversa com família e coisa, então a gente decidiu daqui um pouco não ter mais esse envolvimento. Tem, sempre às vezes assim, vai fazer uma campanha, uma coisa assim, né, na época de eleição, mas mais, como os outros, mais sossegado no seu canto, né? Sim. Importância da família, antes da gente deixar aqui para a mensagem final. A família eu vejo assim que família é a base de tudo, né? Então a gente procura na família, né? Tanto é que eu sempre digo, quando eu comecei minha faculdade, lá em Getúlio, né, eu devo muito à minha esposa essa faculdade, até por questão de incentivo. Eu chegava a chorar, parar de carro, de moto na estrada, deu aquela vez aquele El Ninho, chovia e encalhava o carro, o ônibus, conforme... Depois arrumamos um ônibus para ir ali de Dona Ema, encalhava, chegava às vezes 2, 3 horas da manhã em casa, então era um desespero, sabe, um abandono. Assim. Então eu, como diz o outro, foi a minha esposa, né, a Rose, até agora, no último dia 28 de agosto, completamos 30 anos de união, né? Olha só. Então foi o meu alicerce para mim conseguir fazer a minha faculdade. Né? E eu vejo assim que a família, além de tu ter as pessoas perto de ti, tu tem um vínculo de amizade bem maior, né? E um apoio sempre. Né? Sempre tem apoio, né? Queremos agradecer hoje aqui, participando com a gente em mais um podcast, o professor Cláudio, Claudionir Graf, mas é o popular professor Cláudio. Muito obrigado. O espaço aqui para a sua mensagem final. Marcos, eu agradeço a oportunidade, né? E quero deixar aqui um abraço a todo o povo saletense e dizer que quando eu assumi, no caso agora por último, a direção do Jardim, eu sempre pensei assim muito nas crianças, tá? E quero deixar uma mensagem assim aos pais que olhem pelos seus filhos, que acompanhem eles na sua trajetória de escola, né? Porque eu sempre digo assim, o estudo, o que você sabe é uma coisa que ninguém vai roubar de você. Sim. E vai te acompanhar a vida inteira. Então, a melhor coisa que tem hoje é você ter um acompanhamento dos pais, né? Junto com seus filhos. Escola, família, caminhando junto. Isso é uma coisa muito boa e muito interessante para o desenvolvimento, né? Porque se pai, família e escola falam a mesma linguagem, a coisa vai andar, né? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz com a presença hoje aqui do professor Cláudio em mais um podcast da Multiweb TV.